que é sagrado para você? Objetos podem se tornar relíquias adoradas por milhões de pessoas ao redor do mundo. E se essas relíquias tivessem tido contato com ninguém menos que Jesus Cristo? Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Para muitos cristãos, os objetos que entraram em contato com Jesus, de certa forma, tiveram uma relevância para a história, se tornando objetos sagrados. Alguns deles se perderam ao longo do tempo e se tornaram lendas. Outros estão expostos em diversas igrejas ao redor do mundo. Uma outra coisa muito importante a ser dita é que alguns desses objetos não possuem comprovação científica de que fizeram realmente parte da vida de Jesus. Por outro lado, nós não temos nenhuma intenção de ferir a fé de ninguém. Só estamos mostrando os objetos que se acredita que Cristo teve contato e que, por causa disso, são venerados pelos fiéis. Vamos começar com um item que algumas pessoas não costumam se lembrar a respeito da crucificação de Cristo, mas que mesmo assim é importante. Eu estou falando dos pregos que perfuraram as mãos do homem de Nazaré e também os seus pés. No caso, um desses pregos está localizado na Catedral de Bamberg, em solo alemão. Você acredita que uma escada pode ser algo sagrado e uma das relíquias de Cristo? Para muitos cristãos, isso é extremamente possível. Se você conhece muito bem a história de como foi todo o processo que levou à morte de Jesus, deve saber que antes de ser morto, ele foi levado para ser julgado por Pôncio Pilatos, na cidade de Jerusalém. Pilatos era o governador da província romana da Judéia e também servia como juiz quando necessário. Durante o julgamento de Cristo, ele não quis se envolver e tentou de tudo para não condenar Jesus. Ele chegou a lavar literalmente as mãos, afirmando que não iria se responsabilizar pelo sangue de Cristo. Daí, inclusive, surgiu a expressão que todo mundo conhece de lavar as mãos, que significa que você não quer se envolver na situação. O que importa disso tudo é que nesse julgamento, Jesus teve que subir uma escada que levava aonde Pôncio Pilatos estava. Incrivelmente, essas escadas foram realmente tiradas de Jerusalém e transportadas até a Europa no século IV. A escada possui 28 degraus de mármore revestidos de madeira. Ela está localizada na Arquibasílica de São João de Latrão, na cidade de Roma, na Itália. A título de curiosidade, além da escada santa, o local também é conhecido por conter o túmulo de vários papas e alguns cardeais importantes. Outro objeto muito importante, geralmente lembrado a respeito da crucificação de Cristo, é a coroa de espinhos que os soldados romanos colocaram na cabeça de Jesus como forma de zombar e, ao mesmo tempo, punir, já que diziam que ele era o rei dos judeus. Segundo a tradição cristã, um pedaço da coroa estaria localizada na Catedral de Notre-Dame, em Paris, na França. Ela foi inserida em um receptáculo de ouro, sendo que uma das partes é feita de vidro, justamente para se poder observar a relíquia. Testes ainda precisam ser feitos para provar se a coroa é real ou não. Porém, isso não impede a sua veneração. Uma relíquia bastante famosa é a lança que teria perfurado Jesus. Após a crucificação de Cristo, os soldados romanos queriam verificar se ele estava morto ou não. Por causa disso, um deles acabou perfurando o flanco de Jesus. Essa lança acabou entrando em contato com o sangue do homem de Nazaré, o que fez com que o objeto se tornasse sagrado. O detalhe é que, ao longo da história, a lança acabou sumindo, mas teria reaparecido em alguns lugares do mundo. A mais famosa das lanças é a que fica localizada na Áustria e que está exposta no Museu Weltliche Wachtkammer. Essa lança já foi cobiçada por personalidades como Adolf Hitler e Napoleão Bonaparte. Sua história é bem interessante e possui reviravoltas inesperadas. Inclusive, fizemos um vídeo aqui na Fatos contando a história específica desse objeto. Se você ainda não viu, corre lá e confira. Na Alemanha,
está uma roupa a qual alguns fiéis acreditam ter sido a última que Jesus usou antes de ser levado até o Calvário. A túnica está localizada na Catedral de Trèveris. Não se sabe realmente se ela foi utilizada por Cristo. Porém, isso não impede que milhares de fiéis lotem o santuário todos os anos. O véu de Verônica é considerado uma das relíquias mais importantes de Jesus. Apesar da história não ter sido retratada em nenhum dos evangelhos, ela foi passada de forma oral ao longo dos anos e se tornou uma tradição, aparecendo em vários filmes ou encenações de teatro a respeito da morte de Cristo. Se você quiser vê-lo pessoalmente, terá que procurá-lo pelo mundo. Afinal, para a maioria dos historiadores, ao longo do tempo, ele acabou se perdendo. Mas, incrivelmente, existem 6 imagens ao redor do mundo que alegam ser do véu de Verônica, ou de uma cópia dele. Agora, pare para pensar. Se você for escolher um único símbolo para representar o cristianismo, qual seria? Provavelmente você deve estar pensando na cruz, certo? E se eu te dissesse que alguns lugares alegam ter pelo menos um pedaço da cruz original, na qual o homem que fundou o cristianismo foi morto? Você pode encontrar fragmentos da cruz em Viena, na Áustria, em Notre-Dame, em Paris, na Catedral Metropolitana da Cidade do México, em outros vários lugares. O problema desses pedaços é que se você começar a somar todos os pedaços, você conseguiria construir várias cruzes. E como sabemos, Jesus foi crucificado em apenas uma. Preciso ressaltar que não é descartado que alguns fragmentos possam ser verdadeiros e realmente terem sido parte da cruz original. Porém, obviamente, alguns são falsos. O difícil atualmente é justamente provar quais são os reais e quais são os falsos, já que esse assunto envolve a fé das pessoas. Uma outra relíquia bastante famosa e que também provoca muita polêmica entre os pesquisadores é o Santo Sudário. O sudário é uma peça feita de linho que possui 4,5 metros de comprimento por 1,10 metros de largura. O interessante dessa história é que na própria Bíblia consta que após sua morte, Cristo foi envolvido em um pano de linho limpo. O problema é que essa peça ficou sumida ao longo de mais de 1000 anos e foi aparecer na França em 1349. De início, se considerou que o sudário era falso e sua veneração foi proibida. Porém, como cada vez mais as pessoas passaram a acreditar que aquela era a peça original, o sudário passou a ser tratado como verdadeiro pela própria igreja. Esse foi um dos objetos mais estudados ao longo da história. De acordo com algumas pesquisas realizadas e testes de carbono 14 feitos recentemente, o sudário seria, na verdade, uma falsificação criada no século XIV com o objetivo de se atrair mais fiéis para a igreja. O pedaço de pano é mantido pela Catedral de São João Batista, na cidade de Turim, na Itália. Entretanto, ele não fica à disposição de qualquer pessoa. Somente membros do alto nível da igreja possuem acesso ao pano. De vez em quando, ele é exibido para os fiéis. Porém, sua última exibição foi no ano de 2018. Agora, você já pensou em conhecer o que poderia ser o verdadeiro sangue de Jesus? Saiba que isso é teoricamente possível. Existe uma história de que, após a crucificação de Jesus, um homem chamado José de Arimateia teria enxugado a face de Cristo com um pedaço de pano. Esse pano teria ficado guardado na cidade de Jerusalém por vários anos. Depois, com o início da época das Cruzadas, os europeus teriam conseguido obter essa relíquia e a levaram para a Europa. Atualmente, ela se encontra na Basílica do Sangue Sagrado, na cidade de Bruges, na Bélgica. Todos os anos, há uma procissão na qual a relíquia é exposta para quem quiser ver. Mas, sem dúvida nenhuma, a maior de todas as relíquias de Jesus é o Santo Graal. Essa história, que por vezes se confunde com lendas e que já foi transformada em vários filmes, livros e séries, fez com que muitas pessoas dedicassem as suas vidas atrás do objeto sagrado. A mais famosa dessas histórias é a de que o Santo Graal seria um cálice.
O que se sabe realmente é que antes de morrer, Cristo se reuniu com seus apóstolos e fez a última ceia com eles. Nessa ceia, ele tomou vinho e comeu pão. O vinho teria sido tomado em uma espécie de cálice. Há uma versão da história na qual o sangue verdadeiro de Jesus teria sido colocado em um cálice após a sua morte. Porém, infelizmente, não tem como checar se algumas dessas versões é real ou não. E é aí que a história se confunde com a lenda, já que muitas pessoas afirmam que o cálice se perdeu ao longo do tempo, e outras dizem que ele foi guardado pelo Vaticano e está em um cofre secreto. Existem até os que afirmam que o cálice jamais existiu e que outros objetos poderiam ser o Santo Graal. No livro Código da Vinci, o Santo Graal é descrito como a linhagem sanguínea de Cristo, ponto que é bastante polêmico e que, apesar do livro ser uma obra de ficção, possui seus defensores. Infelizmente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo encontro.